Oi, rapaziada aí, seja muito bem-vindo. Eu não vou enrolar muito no início desse vídeo, mas eu devo algumas explicações. Muita coisa aconteceu na minha vida, eu sou incompetente, eu sei que eu sou um merda, eu procrastino pra caralho, isso daí tudo não é argumento, mas um dos maiores motivos que eu demorei pra postar vídeo de novo, e o único também que eu vou contar, foi o tema. Os jogos, principalmente os jogos de hoje em dia, tem muito contexto, tem muita história, e tudo isso é muito importante pra entender tudo. Pra contar a história de jogo, seria necessário uns 40, 50, uma hora de vídeo, e eu preciso contar tudo em 10. Não funcionaria muito com a dinâmica que eu quero aqui no canal. Por causa disso, escolher o jogo também já é muito difícil. Eu fiz vários testes com vários jogos diferentes e eu não gostei de nenhum deles e todos eles ficaram muito longos, mas como eu tenho um trato com vocês de que vocês escolhem o tema, esse vídeo aqui vai ser dividido em algumas partes, sei lá quantas, e essa aqui é a primeira. Lembrando que quando sair esse vídeo, lá na aba de comunidade vai ter os próximos temas para vocês votarem pro próximo vídeo. Eu vou tomar mais cuidado para que isso não aconteça, porque eu fiquei muito desmotivado e por isso eu demorei. Aí veio o ano novo, eu fiquei um pouco mais no gás e eu sinto que esse ano aqui vai ser um pouquinho melhor pra nós. Vou dar uma focada mais no canal e vai ter mais vídeo aí. Vamos ver no que vai dar. Deixa o like, se inscreve aí pra me motivar a continuar e ver onde a gente vai chegar esse ano. Vamos lá, no vídeo de hoje eu vou contar a história do jogo que eu mais joguei e jogo na minha vida. Um dos principais motivos da minha raiva, da minha angústia, da minha dor e o meu maior vício de toda a minha vida. League of Legends, ou Liga das Lendas pro mais íntimo. Tem um pessoal aí que diz que o capeta tá andando pelo mundo e tá fazendo um monte de merda por aí, mas eu tenho uma teoria muito boa e que eu tenho quase certeza que ela é verdade. O diabo ficou sedentário e decide fazer o mal sentado em uma cadeira. E essa cadeira é a de CEO da Riot Games, porque pra mim não tem outra explicação que não seja magia negra ou demônio pra explicar o quão esse jogo é viciante. São poucos os que conseguem sair e não ter nenhum efeito, mas se você começa a jogar e se aprofunda e não para, você não vai parar nunca mais e vai ter vontade de jogar esse jogo pelo resto da sua vida. Essa porra eu tenho certeza que é a maior droga já feita pela humanidade e não tem nada que explique isso que não seja um contrato com mochila de criança. Tá, mas não é sobre isso que eu vim falar hoje, vamos começar. No início não existia nada, porra nenhuma, até que do nada mesmo surgiram seres. Esses seres eram chamados de Eternos. Eles não têm forma física, eles não têm forma, não existe nada, eles só simplesmente existem. E as únicas coisas que eles faziam é conversar e filosofar sobre a própria existência o tempo todo. Ali no meio também tinha um amigão que ficava à deriva sem propósito algum, nem ele sabia pra que ele servia, mas ele sentia no fundo do coraçãozinho dele que um dia ele teria um propósito, e esse dia tava pra chegar. Depois de milhares e bilhares de anos dos filhos da puta conversando e tentando entender a própria existência deles, um dos Eternos de uma subdivisão olhou pra geral e falou: "Ô rapaziada, eu não aguento mais ficar todo dia aqui tentando entender a existência e filosofando, vocês aí fumando maconha no loucão tentando entender tudo, nessas conversas, nesses papo torto. Eu sou um cidadão trabalhador, eu quero fazer alguma coisa da minha vida, eu vou embora, vocês que se fodam." E nesse momento esse cara aí puto começou a criar um monte de coisa. Ele criou galáxias, ele criou sóis, criou planetas, criou estrelas, ele criou todo o universo. E conforme ele ia criando coisas, os fragmentos dos pensamentos dele, os fragmentos das criações dele eram deixados na forma de MIPs. Esses MIPs chamaram muita atenção daquele amigão lá que ficava à deriva no espaço sem propósito algum. E no momento em que o primeiro MIP foi criado, esse amigão arranjou o propósito da vida dele, que é ser gari desse Eterno. Então o Bardo, que é esse cara que fica caçando os MIPs, fica o tempo todo indo atrás desse ser celestial, coletando todos os fragmentos da criação dele. Então você, a dessezinho lixeira que morre com um hit, qualquer boneco, é deixado debaixo de uma torre em uma lane pressionada contra dois arrombados, porque seu suporte foi caçar uns negocinho no mapa, não fica puto, porque ele tá caçando fragmentos da existência desse joguinho aí de merda que você tá jogando. Agradeça a ele por ser muito foda. Obrigado, Bardo. Bem, muito tempo se passou e em uma das criações desse Eterno, em um planeta, surgiram 3 deuses. Eu sei lá como esses malucos aí surgiram, mas eles estão aí. A Enive é uma galinha de gelo, o Ornn é um bodão muito foda que tem uma forja, e o Volibares é o urso da coca, foda-se. O Ornn, ele criou as terras desse planeta, e toda a formação rochosa e toda a geografia dele. A Enive criou a água, a neve e o gelo. Não precisa abelhão, hoje ele invertido. E o Volibear era o São Pedro de lá. Ele comandava um pouco do clima e eu sei lá o que ele fazia. O Volibear, ele é um arrombado só. Ele só vai ter mais motivo no futuro. Bem, no início era tudo água, até que algumas terras foram emergindo, criando ilhas. Diferente da nossa terra, que no início tudo era um continente só, que era a Pangeia, lá em Runeterra tudo eram ilhas, era tudo separado no início. E nessas ilhas um ser surgiu, um único ser que existia em todo o planeta. E esse ser aí é o nosso pedaço de pau.
principal. O Maokai tava se sentindo muito sozinho, carente, ele precisava muito de alguém pra bater um papo, dar uma brincada, e isso tava deixando ele depressivo. Então ele decidiu que ele iria passar por todas as ilhas pra ver se ele achava alguém pra fazer um pouquinho de companhia pra ele. O cara viajou por todas as ilhas do mundo inteiro, até que em uma delas ele sentiu algo estranho. Ele sentiu uma energia muito poderosa e diferente embaixo da terra. Então ele mandou suas raízes pra ir lá dar uma olhada, ver o que era, porque ele tava muito curioso. Nisso, as raízes dele entraram em contato com uma fonte de água mágica, a única fonte de magia e a primeira fonte de magia de toda a Runeterra. Mas no exato momento em que ele entrou em contato com essa fonte, várias florestas, bosques, todo tipo de vegetação se espalhou pelo mundo inteiro. Essas vegetações eram feitas de pura magia, então essas águas deixaram de ser a única fonte de magia do mundo. O Maokai ficou um pouco assustado, mas ele ficou muito feliz, porque ele percebeu que ele não era o único pedaço de madeira que existia ali e começou a viver de boa. Muito tempo se passou e, como nós sabemos, a vegetação ele deixou outro tipo de vida muito propícia a ser possível. Vários animais foram surgindo e entre eles estavam os seres humanos. A primeira civilização que se tem registro de Runeterra são o povo de Ixtal. Esse povo respeitava muito a natureza e tinha muita fé. Eles prezavam o equilíbrio da natureza e do mundo. Essa civilização foi se desenvolvendo muito rápido, então algumas pessoas foram saindo dessa civilização por vários motivos. Um deles por não irem muito bem com os ideais de Ixtal. Uma das civilizações que foram criadas pelo povo que saiu de Ixtal foram as Ilhas das Bênçãos. Esse povo respeitava ainda mais a natureza do que Ixtal. Por isso eles ficavam em lugares que não tinham árvore e tomavam muito cuidado para não machucar a natureza. Então Maokai, ele decidiu viver perto dessa civilização, porque ele se sentia muito bem, confortável e respeitado por eles. Em um momento o pessoal descobriu a existência dele e ele parou de se esconder. Ele vivia no lugarzinho dele, mas como o pessoal sabia que ele existia, ele dava uma passada lá para bater um papo com o pessoal que ele tinha intimidade. E nesses papos ele acabou cometendo um erro muito grande. E esse erro que ele cometeu foi uma fofoca. E uma das fofocas desse pau canalha aí foi a causadora de um dos mais famosos e maiores conflitos de Runeterra, mas isso vai ser falado nos próximos vídeos. Uma outra civilização que saiu de Ixtal foi a civilização de Targon. Eles saíram de lá porque eles não iam muito bem com os ideais de Ixtal. Eles estavam cagando pro equilíbrio, eles estavam cagando pra natureza e tudo que eles queriam era poder. Como eles eram arrogantes e procuravam poder acima de tudo, eles chamaram a atenção dos irmãos do Eterno que criou esse mundo. E esses irmãozinhos aí ficaram muito maravilhados com o que existia nesse mundo. E ficaram muito interessados nos Targonenses, porque esses irmãozinhos aí, eles não têm poder algum sobre esse mundo, porque foi criado por outro. Eles não podem fazer milagres, nem fazer demonstrações muito fortes de nada. Mas como eles estavam muito interessados nesse mundo e queriam ter algum tipo de poder lá, eles queriam pregar uma pegadinha no Eterno que criou esse mundo. E para isso eles precisavam dos Targonenses. Como os Targonenses eram muito influenciados por qualquer forma de poder, os Eternos chegaram lá e mostraram o máximo de poder que eles poderiam ter ali naquele mundo, e já foi suficiente para convencer todos os Targonenses a venerar eles. Em geral lá tratava eles como deuses e faziam de tudo por eles em troca de poder. Então os Eternos pediam coisas em troca para dar poder a eles. Com isso os Eternos começaram a ter algum tipo de influência naquele mundo, mas não o suficiente quanto eles queriam ter. Para isso eles precisavam do Eterno que criou aquele mundo. Então eles arranjaram uma forma de atrair ele até lá. Um dia o Criador estava andando por aí até que ele sentiu uma energia muito forte vindo de uma das suas criações mais antigas e sentiu algo chamando ele até lá. Sentiu algo implorando para que ele fosse até lá, suplicando para que ele fosse lá ver o que estava acontecendo. E ele não entendeu porque aquilo não era para estar acontecendo. A única forma de vida que ele conhecia era ele e os irmãozinhos dele. Então ele foi lá dar uma olhada para ver o que estava acontecendo. Chegando mais perto de lá, ele viu que formas de vida diferentes foram criadas naquele planeta e ele ficou muito intrigado com aquilo. E ele percebeu que uma daquelas formas de vida que tava chamando ele. Ele chegou lá muito desconfiado, mas isso acabou muito rápido, porque o pessoal de lá tava mamando tantas bolas dele que ele se sentiu muito confortável com isso. Ele tava se achando o melhor de todos, o maiorzão, e tava gostando muito disso. Ele tava gostando de ser venerado, tratado como Deus. Então ele ficou ali por um tempo, e para isso ele tomou uma forma de dragão para se mostrar ao pessoal de lá, por conta da estrela mais brilhante que eles conseguiam ver. O Aurelion Sol ficou muito feliz com esse nome, ficou muito feliz pela forma que ele era tratado. E ele ficou surpreso porque os seres humanos tinham um presente para dar para ele. Era uma coroa mágica, feita de uma magia muito forte.
Ele ficou muito curioso para saber como era aquilo e ficou muito feliz por estar ganhando um presente da civilização. Ele se sentiu muito amado. Então ele deixou que o pessoal colocasse a coroa nele. Os seres humanos muito felizes com isso foram lá e coroaram a Aurelion Sol. Mas no momento em que a coroa tocou a cabeça dele, ele percebeu que ele foi enganado. O trombadinho ele estava pregando uma peça nele. Todo o conhecimento que ele tinha sobre o Sol ali sumiu e ele foi banido para os céus. Ele não tinha mais poder nenhum sobre aquele mundo. Ele não podia se aproximar e ter contato nenhum com aquele planeta. Então tudo que restou para ele era ver um monte de merda acontecendo sem poder fazer nada em relação àquilo. Com o plano dos irmãozinhos da Aurelion Sol dando certo, eles poderiam agora ter muito mais influência sobre aquele mundo. E eles poderiam ver onde os poderes deles próprios poderiam chegar e descobrir o que a magia daquele mundo poderia proporcionar para eles. Então esses arrombados aí mandaram os Targonenses criarem um disco gigantesco em uma localização específica. Aí acontece uma ramificação. Os Targonenses preferiram ficar no Monte Targon e os Targonenses que foram criar esse disco. Lá naquela localidade onde o disco foi criado, surgiu Shurima. E esse disco foi criado para roubar os poderes do Aurelion Sol. Eles roubavam e canalizavam o poder do Aurelion Sol através da coroa. E nisso eles conseguiam obter o poder do Aurelion Sol. Esse é basicamente o início de tudo, de todo mundo e de todo o universo de Runeterra, de League of Legends. Tem muita gente que quer saber sobre a história do LoL em si e ela é muito bem feita. Todas as histórias de todos os personagens e de todo o mundo de Runeterra é gigantesca. Várias séries, livros, filmes e jogos podem ser feitos com base nisso. O universo do LoL é um dos maiores universos que nós temos hoje em dia. Eu tô contando a história geral de como surgiu tudo e eu vou contar os conflitos mais importantes até a era atual que nós nos encontramos. Esse foi só o início e os próximos vídeos contando o resto da história vocês vão escolher quando ele sai. Muito obrigado a todos aí, falou! O que foi, Targon? Está perdendo o controle? Nós dá o cu, porra!